Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 19 a 21 do livro de 2 Crônicas, versículos 1 a 3 do capítulo 19. Josafá conseguiu voltar em segurança para Jerusalém, onde teve de enfrentar a avaliação de Deus sobre o que ele tinha acabado de fazer. Assim como seu pai Asa tinha sido confrontado pelo profeta Anani, agora Jeú, filho de Anani, repreendeu Josafá, rei de Judá. Foi um erro de Josafá juntar-se a um rei que não adorava a Deus. Todavia, visto que Josafá era um rei bom, que tinha ido mais longe que qualquer outro na eliminação da idolatria na terra, ele não enfrentaria um juízo severo como aconteceu com seu pai. Versículos 4 a 7. Josafá não se voltou contra o profeta que lhe declarou a ira de Deus, mas retomou suas reformas. Ao apontar juízes regionais, Josafá recordou-lhes duas coisas: que Deus os vigiaria e que Deus era um modelo de imparcialidade. Josafá não era apenas pragmático em seu governo, mas também liderava a nação em assuntos espirituais. Versículos 8 a 11. Josafá também executou uma reforma judicial em Jerusalém. Alguns desses juízes eram levitas e sacerdotes, e assim prestavam contas unicamente ao Senhor. Seu supervisor não era o rei, mas Amarias, o sumo sacerdote. Eles serviriam como corte de apelação para os juízes regionais. Zebadias, príncipe da casa de Judá, juntamente com os levitas, seria a autoridade final em casos que envolvessem o próprio rei. Agora nós vamos estudar o capítulo 20, versículos 1 a 2 do capítulo 20. Com o reino de Israel ao norte ocupado em guerrear os sírios, as nações a leste do Rio Jordão e do Mar Morto decidiram invadir Judá. Os amonitas sempre foram inimigos de Israel e seus descendentes continuaram sendo uma ameaça a Israel após a volta do exílio babilônico. Quando a notícia dessa invasão chegou a Josafá, o exército já atingira Engede, aproximadamente 80 quilômetros de Jerusalém, na margem oeste do Mar Morto. Versículos 3 a 4. Josafá tinha aprendido a confiar no Senhor e tinha ensinado seu povo a fazer o mesmo. Vimos anteriormente que o número total dos homens no exército de Josafá era de 1.160.000. Esse era um exército enorme, mas Josafá sabia que nem o tamanho do exército, nem o vigor das fortificações podiam protegê-lo sem a intervenção do Senhor. Josafá teve a reação espiritual apropriada, o rei e a nação clamaram a Deus em oração e jejum. O jejum era nacional, incluindo até mesmo as crianças. Versículos 5 a 12. Numa oração pública em frente à casa do Senhor, Josafá reafirmou a oração de Salomão e a resposta de Deus a ela. Esse era precisamente um dos cenários que Salomão tinha previsto. O rei estava sendo invadido por uma força estrangeira. Em favor de todo o povo, Josafá rogou ao Senhor por livramento. Em sua oração, ele reconheceu a soberania de Deus, a aliança com Deus, a presença de Deus, a misericórdia de Deus, a possessão de Deus e sua total dependência dele. Versículos 13 a 19. Deus levantou um sacerdote para profetizar. Já Aziel, procedente de uma distinta linhagem de levitas ligada a Asaf, que era um dos principais músicos de Davi, transmitiu a aprovação de Deus para Josafá. Ele disse ao rei que fosse com o seu exército até o local do confronto, ficasse ali e visse a vitória que Deus traria. Josafá creu que já Aziel tinha transmitido a mensagem de Deus. Não havia nada a fazer senão adorar a Deus, e vários levitas se levantaram e dirigiram o louvor ao Senhor. Josafá creu no Senhor e se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá se lançou diante do Senhor em adoração. A profecia de Jaziel era uma palavra de consolação divina, refletida e preservada no Salmo 83. Versículos 21 a 23. Era uma procissão religiosa, não para lutar, mas sim para presenciar o poder de Deus revelado na derrota dos inimigos da sua causa. Quando o povo começou a cantar louvores, enaltecendo as promessas de Deus, a resposta divina tornou-se uma viva realidade. As emboscadas eram as contendas que surgiram entre os atacantes amonitas, moabitas e edomitas. Alguns teólogos acreditam que houve a ação de anjos na confusão entre os amonitas, os moabitas e os edomitas. Versículos 24 a 26. Quando o cortejo de músicos e soldados de Josafá chegou ao campo de batalha, não havia mais nada a fazer senão olhar maravilhado para ele, saquear o inimigo e louvar a Deus por essa vitória miraculosa. De maneira que esse local foi chamado de Vale de Beracá, que significa Vale de Louvor. Versículos 27 a 30. A música e o louvor continuaram a caracterizar o exército sob a liderança espiritual de Josafá. A notícia da natureza miraculosa dessa vitória se espalhou rapidamente. Por causa da reputação do Senhor Deus, nenhuma nação se interessou em iniciar um conflito com Josafá ou com o reino de Judá. Desse modo, a vitória de Deus trouxe paz e prosperidade. Versículos 31 a 34. Nenhum rei desde Davi tinha sido tão zeloso na ação de abolir a idolatria e a falsa adoração.
Todavia, apesar de sua liderança espiritual exemplar, nem todo o povo teve o coração mudado, de modo que alguns altos ainda permaneceram. Versículos 35 a 37, Josafá se uniu novamente ao reino do norte por meio de um acordo com Acasias, rei de Israel, para fazerem navios, os quais seriam enviados para Tarsis. Concluiu-se que o melhor lugar para se construir esses navios era Ezion-Geber, na extremidade do Mar Vermelho, e não na costa do Mediterrâneo. Mais uma vez, Deus não permitiu que Josafá saísse impune por tal transigência. Ele enviou um profeta chamado Eliezer para condenar o pecado de Josafá. Como punição, uma tempestade se levantou e todos os navios foram destruídos. Agora nós vamos estudar o capítulo 21, versículos 2 a 6 do capítulo 21. Josafá pode ter pensado que, casando seu filho Jeorão com a filha de Acabe e Jezabel, Jeorão eventualmente se tornasse o governante de um reino novamente unificado, e assim, porventura, trouxesse todo Israel à adoração de Deus e à obediência à lei. No entanto, em vez de ser um novo Davi, Jeorão se tornou a personificação de Acabe em Judá. Junto com sua esposa Atalia, Jeorão começou a amoldar o reino de Judá para que se parecesse com o reino do norte, onde Baal era supremo e o assassinato era o método preferido de modificação do governo. Assim que Jeorão obteve pleno domínio do reino do sul, tratou de matar todos os seus irmãos e qualquer outro que pudesse ter alguma reivindicação ao trono. Versículo 7. A casa de Davi estava à beira do aniquilamento. Jeorão merecia morrer, mas Deus preservou a sua vida para cumprir a sua promessa de uma dinastia permanente de Davi. Apesar dos pecados dos descendentes individuais de Davi, a linhagem davídica nunca seria inteiramente rejeitada. Versículos 8 a 10. Os edomitas tinham sido derrotados no tempo de Josafá, pai de Jeorão, mas porque Jeorão não mais adorava o Senhor Deus, ele sofreu rebeliões. Os edomitas declararam sua independência de Judá e estabeleceram o próprio governo. Jeorão partiu para atacar os edomitas insurgentes e se dirigiu ao território deles com muitos carros e uma grande força. Mas Deus não estava do seu lado e logo ele se viu cercado. A missão de Jeorão foi mal sucedida e, além disso, Líbina também se rebelou contra Jeorão. Versículos 11 a 15. Jeorão se manteve ocupado com a instalação de lugares de adoração idólatra por todo o reino de Judá. Elias já havia subido aos céus antes da entrega da sua carta, que soaria como uma voz de condenação vinda do além. Elias talvez tenha profetizado os crimes de Jeorão, com os castigos que lhe sobreviriam à sua família e à sua nação. Elias também foi formidável oponente de Jezabel, mãe de Atalia e sogra de Jeorão. A doença de Jeorão pode ter começado com uma disenteria crônica e terminado com hérnia e gangrena. Ele ficou doente por 2 anos. Versículos 16 a 20. As consequências do pecado de Jeorão tiveram longo alcance. Ele sofreu perdas militares, seu país foi destruído, a capital tomada, o palácio saqueado, suas mulheres levadas, todos os seus filhos, com exceção do caçula, foram mortos. Ele morreu vítima de uma doença dolorosa e foi sepultado sem honras. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 19 a 21 do livro de 2 Crônicas.